Oi, tá me escutando bem? Ixi, será que eu não vou conseguir? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É que tava o volume baixo. Eu li, escreveu aqui. Tô achando que eu não consigo. Boa noite, Cleusa, tudo bom? Graça e paz. Logo, logo vamos dar início, tá bom? Tá tudo bem? O Joaquim tá aí com você? E a Giovana? Manda um beijinho pra eles aí, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho, é só para ver se entra mais alguém aí para dar uma acompanhada aí, tá bom? Um pouquinho de paciência aí dos irmãos. Conforme vão entrando, vão dando um alô aí só para a gente ter a noção de quem já está presente aí, tá bom? Tá me ouvindo bem, Cleusa? Conforme for entrando aí, o pessoal vai dando alô aí, tá? Hoje nós vamos fazer uma, uma panorâmica sobre a carta aos Filipenses, né? A carta de Paulo aos Filipenses. Vamos dar uma panorâmica do contexto, da história da cidade, da igreja. Essa é uma aula bastante interessante. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aí algumas imagens, mas eu vou tentar.
Bom, amados, nós vamos dando início à aula. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos vocês, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês tremendamente e que esse estudo aqui venha acrescentar a tua vida, a vida dos teus amados. Esse é o meu profundo desejo, tá? É uma carta relativamente curta, porém nós nas próximas semanas estaremos discorrendo sobre ela, né? Não vai ser feito o estudo dela inteira hoje, né? Então vamos iniciando o estudo. Bom, a carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo durante o período da prisão, muito provavelmente entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma, né? Isso é a data muito provável dentre todos os estudiosos, né? Então é colocado como oficial isso, né? Filipos é uma cidade que está localizada no nordeste da Grécia, tá? Então, você imagina o mapa do Brasil, né? Imagina o Nordeste, tá lá Bahia, Pernambuco, né? Para o lado do Oceano Atlântico, né? Você imagina a Grécia, Filipos também está para o lado à direita, né? Muito próximo do porto chamado Neápolis, que faz margens ao Mar Egeu, né? Então, deixa eu, deixa eu ver se eu consigo compartilhar um mapa. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, não. Infelizmente, eu não vou conseguir. Enfim, a Grécia é uma região muito conhecida, né? E, bom, Filipos ele fica na região da Macedônia, não ficava exatamente na Grécia, né? Tanto é verdade que essa cidade foi conquistada pelo, pelo rei Filipe II, que foi considerado depois rei da Macedônia, né? Mas na realidade Filipe II era pai de Alexandre o Grande. E, e a Filipos foi considerada a capital da Grécia durante aquele período de Alexandre o Grande. Em homenagem ao seu pai, ele mudou o nome da cidade para Filipos. O nome da cidade antes era chamada Crenides. Crenides, tá? Que significa pequenas fontes, as pequenas fontes, né? Porque há muitas fontes de águas lá, e então tinha esse nome aí, né? E assim, essa região é uma região muito grande em importância militar, né? É de importância enorme, porque ela compreende praticamente a ligação entre o Oriente e o Ocidente, né? Ficou muito próximo da região da Turquia também. Então, a Turquia, né? Hoje, uma das cidades principais, que é Istambul, é dividida literalmente em Oriente e Ocidente, né? Então você tem o lado oriental e o lado ocidental, e é justamente onde está dividido o Oriente do Ocidente, né? Mas
Filipos foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa, né? Considerado na Europa. Recebeu, era muito conhecido também por suas minas, era muito conhecido por suas minas de ouro e prata, né? Então era muito rica, né? Era uma região muito rica e também pela sua lavoura, né? Então possuía um solo bastante fértil, né? Então assim era muito visado, né? Tanto é verdade que Alexandre o Grande conquistou, né? Morou nessa cidade, foi considerada a capital. Posteriormente, em torno de 103 a.C., né, Roma acabou tomando a cidade de Filipos e se tornou uma colônia de Roma, né, uma colônia distante de Roma em quase 1.300 quilômetros, né, 1.285 quilômetros de Roma. Que mais? Tornou-se colônia de Roma, foi tomada por Otávio o Grande, né, Otávio, general de Roma. E a Filipos fica a 16 quilômetros, cerca de 16 quilômetros do porto de Neápolis, né? Um importante mercado ligando Ocidente e Oriente, que é coisa que eu já falei, né? A área de grande interesse militar e mercadológico, porque na realidade, tanto do Oriente quanto do Ocidente praticamente se encontravam lá e trocavam suas mercadorias, né? Era uma região muito visada, né? Então todos tinham um grande interesse naquela região. Basicamente, esse é um quadro geral, né, da região, da história, bem rapidinho, né? E como é que nasceu a igreja lá, né? Para falar de como nasceu a igreja lá em Filipos, nós não vamos entrar na carta aos Filipenses, nós vamos para Atos, no capítulo 16, ok? Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no capítulo 16 de Atos. Lembrando que Atos foi um livro escrito por Lucas, um médico que acompanhou aí Paulo durante grandes percursos, né? Muitas viagens de Paulo. E praticamente o livro de Atos dos Apóstolos, foi considerado o segundo evangelho, né, de Lucas. O primeiro foi, obviamente, o Evangelho de Lucas, o segundo livro praticamente é uma extensão dessa, desse evangelho, né, escrito por Lucas. Então, lá em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 9, né? Note bem, a igreja de Filipos nasceu através de uma visão que Paulo teve, tá? E essa visão, estou ajustando a luz aqui, perdão. E essa visão foi dada a ele sobre um homem da região da Macedônia pedindo auxílio a Paulo, né? E Paulo estava em Troade nesse momento, né? Que é praticamente do outro lado da margem do Mar Egeu. Então, Paulo partiu de Troade já imediatamente. No dia seguinte já partiram. Você vê como é que são as coisas, né? Nasce uma igreja a partir de uma visão de um homem pedindo socorro, pedindo auxílio, pedindo ajuda, né? Paulo nunca esteve naquela região, né? E imediatamente ele partiu para aquela área. E passou por Samotrácia, que é praticamente uma ilha, né? Onde tem vulcões em extinção lá, montanhas muito grandes lá em altura. E de lá Paulo chegou em Neápolis, né, no porto de Neápolis. Nesse porto, Paulo nem esquentou o lugar. Ele imediatamente ele já seguiu para dentro, né,
Filipos não era uma cidade litorânea, mas ele já adentrou aí pela região, e cerca de 16 quilômetros ele chegou na região de Filipos, na cidade de Filipos, né? E aí começa aqui no Atos capítulo 16, a partir do verso 9. E Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia orando e dizendo: Venha a Macedônia e ajuda-nos. Orando. Guarde bem isso. Orando. E, logo depois desta visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. Tá? Eu vou insistir muito na seguinte questão, né, e que é dentro da visão do Bispo Zezinho, né, aqui em nenhum momento, quando se fala de igreja, está se falando de religião, ok? Estamos falando aqui de pregar o evangelho, as boas novas, a salvação em Cristo Jesus, tá? E Cristo Jesus nunca estabeleceu qualquer religião, tá? Então nós estamos falando aqui em fé, na fé do Filho de Deus, na fé no Filho de Deus, né? Jesus Cristo. Verso 11, Atos 16, versículo 11. E, navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E permanecemos por vários dias nesta cidade. Vale lembrar que essa colônia romana, na época de Paulo, quando esteve lá em visita, era uma extensão praticamente de Roma. Tá? Então, diferentemente de outras colônias, onde essas colônias eram obrigadas a prestar contas a Roma com altas taxas, com tributos pesados, essa região de Filipos, ela teve essa benesse, ela teve esse benefício de não ter essas altas taxas, nem esses tributos pesados, por se tratar de uma colônia romana, uma cidade politicamente romana, né, e economicamente romana, né, então militarmente romana. Então era uma extensão realmente de Roma, a cerca de 1.300 quilômetros. Então, hoje a gente vê isso muito claramente, né, em bases militares que Estados Unidos estabelecem, Rússia, né, ou outros dizem por aí já que até a China está estabelecendo bases militares em locais estratégicos, né? Então tudo isso, né, você vê que é uma coisa que é antiga, do mundo antigo, porém ela trata sempre como uma coisa bem atual, né, nos nossos dias, ok? Então, nunca algum país ou algum império vai lutar por um território que não tem interesse nenhum, entendeu? É lá é o deserto do Saara, né? Só tem areia, tem tempestade de areia, tem calor de dia e tem frio de noite. Ninguém se interessa por isso, né? Male male tem alguns oásis, né? Então, na realidade, impérios, reinos, países, nações vão lutar territorialmente por algo que traz interesse, ou o interesse econômico, ou é o interesse militar, em termos de posicionamento, né, estratégico. Então é importante que a gente tenha isso, né, bem claro, né? Então Filipos era uma região bastante visada naquela época, né? É, no sábado, né, no período de um dia de descanso, né, dos judeus, saímos da cidade para a beira do rio. Note bem, para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, ok?
E assentando-nos, a oração de novo, tá vendo? E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. Né? Então, note que havia um costume, né, de Paulo, e note que o linguajar aqui está sempre na primeira pessoa do plural, né? Nós saímos, permanecemos, procuramos, né? Se a gente olhar, todos os verbos estão sempre na primeira pessoa do plural, porque Lucas possivelmente já estava acompanhando Paulo em toda essa trajetória dele, né? Aqui nós estamos retratando, na realidade, a segunda viagem missionária de Paulo, tá? Então, Atos capítulo 16 é a segunda viagem missionária de Paulo, tá? E que foi para essa região aí, já entrando na Europa, né? Mais para frente tem Tessalônica, mais para frente ainda Corinto, né? São cidades que nós já estudamos anteriormente, né? E aí ficam na região mesmo da Grécia antiga, né? E não da Macedônia, mas fica na Grécia mesmo. Então, Paulo chegou lá na beira do rio falando às mulheres que ali se reuniam, né? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Note bem, eu não sei que nível que Lídia tinha conhecimento de Deus, né? Aqui menciona que Lídia era uma mulher que adorava a Deus, né? E quando Paulo começou a discursar a respeito do evangelho, das boas novas, o coração de Lídia se abriu. Ela já tinha um conhecimento de Deus, se não sei se não sei se ela já sabia a respeito de Jesus Cristo, porque a gente não sabe se as notícias chegavam lá, né? Mas sabidamente, através de Paulo, essas notícias chegaram, essas boas novas chegaram lá, né? Nessa viagem. Então ela tinha uma busca a Deus, né? E então se assentou conversando com ela e ela se abriu o coração. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi, versículo 15, e quando ela foi batizada e a sua casa, ela nos rogou, dizendo, note bem como foi rápido a coisa, né? Então ela já foi batizada e toda a sua casa, né, seus familiares. Ela nos rogou dizendo: se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. Então Lídia abriu as portas de sua casa para Paulo, e nós vamos saber também mais adiante, um pouquinho mais adiante, que estava Silas presente e Lucas, né? E aconteceu que indo nós à oração, né? Isso no verso 16. Então, em um outro dia, né? Aconteceu que indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Essa jovem era uma escrava, né? Porque ela tinha senhores, né? E ela tinha um espírito de adivinhação. E ela seguia Paulo, no versículo 17. Veja bem, esta seguindo a Paulo e a nós, né? Gritava dizendo: estes homens, tá vendo? Note que não é somente Paulo que estava presente, mas tinha mais gente com ele. Era Lucas, que escrevia este livro de Atos, e tinha a Silas. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação, né? E isto ela fez por muitos dias. Imagina uma pessoa andando atrás de você, falando quem você é. Olha, aqui é o Sérgio, que faz isso, que faz aquilo outro, que não sei o quê, que faz aquilo, pá, 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 pá.
muitos dias, né? Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora, né? E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram ao mercado até os governantes. E tendo-os levado aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade. Vamos lembrar que Filipos não é uma cidade considerada de judeus, né? A presença de judeus era mínima nessa região, muito pouco. Então eram basicamente gentios, eles tinham provavelmente seus deuses, né? Então a adivinhação daquela jovem moça, né, dando lucros para esses homens, acabariam falindo, né? Aí, tendo-os levado aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade. Ensinam costumes que não nos é lícito receber nem observar, visto que somos romanos, né? Aí Paulo foi levado diante de juízes, né, de intérpretes e tudo mais, né, da lei. Verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Quando fala assim, ó, guardar com segurança, é porque eles não podiam escapar. Tinham que tomar muito cuidado, né? Então, o carcereiro, no verso 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior. Então, aquele cárcere mais interior possível, mais longe possível da saída, ok? E prendeu seus pés no tronco. Agora imaginem, estão no, no cárcere mais interno, estão com os pés presos em troncos, estavam com vergões nas costas devido aos açoites. Então vocês imaginem o estado desses homens, né? Mas vamos seguir mais um pouco adiante. Verso 25. Perto da meia-noite. Meia-noite, aqui tem tanto a questão cronológica, né, do relógio, ser meia-noite, como também um significado espiritual que quer dizer que a meia-noite é o mais escuro da noite. É o ponto, é o ápice da escuridão noturna, né? Que está entre as 6 horas da tarde e as 6 horas da manhã. Então, praticamente é o ápice da escuridão. Então, estão no cárcere mais interno, com seus pés presos em troncos, com vergões nas costas, devido aos açoites, e na mais completa escuridão. Ok? Vamos lá. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os outros prisioneiros os escutavam. Gente, poder da oração, poder dos louvores a Deus, gera um terremoto, abala. E abala, aqui fala-se de um terremoto, nos versos adiante, de um terremoto físico, mas na realidade há uma analogia espiritual em relação a um terremoto onde a oração e os louvores abalam as estruturas espirituais, tá? E geram resultados, ok?
E nós vamos ver esses resultados aqui adiante. Verso 26. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas. Então, aquela porta que está fechada na tua vida, na minha vida, através de oração, através de louvores, elas se abrirão. Elas se abrirão. Se você tem alguma porta fechada diante de ti, em nome de Jesus, creia, ore, ore a respeito. Cante louvores ao Senhor, já agradecendo. Cantar louvores é você musicalmente fazer orações através da música, elogiando, agradecendo a Deus, elogiando, né? Refletindo qual o caráter de Deus, que Ele é bom, que Ele te ajuda em todo o tempo, que Ele te sustenta, que Ele te dá força, que Ele te dá vida, que Ele é um Deus que precisa ser louvado incessantemente. Então não tem hora, vocês percebem que não tem hora? Oravam e cantavam perto da meia-noite. Imagina, em plena escuridão, não tenho nada aqui para fazer, esses vergões nas minhas costas estão ardendo um pouquinho, esses troncos aqui que eu não posso mexer direito minhas pernas, eu estou meio desconfortável, não posso deitar por causa das costas, deitar de barriga para baixo fica meio ruim por causa do tronco. Vamos orar e cantar. Orar e cantar. As portas das prisões foram imediatamente abertas. E as correntes de todos, não foi só Paulo e Silas, de todos os prisioneiros foram soltas. Todas. Né? E acordando o carcereiro de seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembaiou sua espada e ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Note bem que o carcereiro ele alcançou uma dupla salvação nessa oportunidade, né? Ou tripla. Primeiro, o emprego dele foi salvo, né? Porque nenhum prisioneiro foi perdido. Segundo lugar, ele foi salvo por Paulo, porque ele iria suicidar-se. Ele se mataria. Então, houve essa salvação através de Paulo e houve uma outra salvação que nós vamos ver a seguir. O carcereiro alcançou a salvação em Cristo Jesus. Né? Ele entendeu as boas novas de Paulo. Ele viu o quanto de mal que sofreu Paulo e Silas, e mesmo assim oraram e cantaram louvores a Deus numa escuridão, num cárcere mais profundo, mais interno. E isso não foi o suficiente para tirar o ânimo de Paulo e Silas. Isso foi um modelo para eles, para o carcereiro, né? E para os prisioneiros também. Mas especificamente, né? O carcereiro. Versículo 29. Então ele pediu uma luz e entrou. Note que estava escuro. Ele pediu uma luz, né? E entrou. E veio tremendo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. E conduzindo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Naquele momento, o carcereiro percebeu que havia algo de tremendamente sobrenatural sobre a vida de Paulo, de Silas, e ele ficou abismado, ficou assustado, atemorizado, mas de maneira assim espantosa, né? Ele queria saber como ser salvo. Aí eles disseram, eles quem? Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Mais uma vez eu quero abrir um parênteses aqui
não sei quem está assistindo, eu não vou falar de religião, estou falando aqui de um caminho que Jesus Cristo nos deixou, ok? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não é crer na religião A, B, C, D ou E, ok? Não é a religião que salva, é Jesus Cristo. Ah, mas Jesus, se falar de Jesus Cristo é religião para mim. Não, não é religião. Jesus Cristo combateu todo o sistema religioso. Eu vivo falando isso para todos com quem eu converso. Né? Ele não estabeleceu nenhuma religião. Deus, quando criou o mundo, não estabeleceu nenhuma religião. Né? Ele criou o homem e toda a criação para que Deus cuidasse e administrasse a criação dele. Não falou de religião. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com o homem. Então, a religião, entre aspas, aqui, é relacionamento do homem com Deus. E o que aconteceu? Esse relacionamento foi perdido. E quem recuperou esse relacionamento foi o Senhor Jesus Cristo, através da cruz, através do perdão dos nossos pecados. Porque nós nascemos com a semente do pecado por conta de Adão. Né? E através de Jesus Cristo, então, através de um homem entrou o pecado, através de um homem, Jesus Cristo, o homem, veio a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa será salvo. Somente no Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há religião que salve. A religião evangélica não salva. A religião católica não salva. O espiritismo não salva. Não, nada, nenhuma religião é capaz de salvar. Ok? Verso 32. E lhe falaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então foi pregada as boas novas para a família dele, para o carcereiro mesmo, para a família toda. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e em seguida ele foi batizado. E todos os seus. Veja bem, no mesmo dia em que Paulo foi açoitado, oraram, cantaram louvores, o carcereiro foi salvo do suicídio, foi salvo do seu emprego, foi salvo em Cristo Jesus, foi batizado. Automaticamente, aquele que tinha lançado no cárcere mais interior foi o mesmo que lavou as feridas de Paulo e de Silas. Ok? E aí, não bastasse isso, foi batizado ele e toda a família. Então, levando-os à sua casa, ele colocou alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. Ok? E aí, no verso 35, estamos finalizando essa parte da criação da igreja em Filipos. No verso 35 diz assim: E sendo já dia, né? Aí quando amanheceu, isso da meia-noite até às 6 horas da manhã, Paulo teve as suas feridas lavadas, foi comer na casa do carcereiro, né? Batizou o carcereiro e toda a sua família, todos eles creram. É fantástico, né? Questão de horas, o que aconteceu na vida desse homem. Né? E já no dia seguinte, aqueles que haviam mandado colocar Paulo e Silas no mais profundo do cárcere, mais interno, com toda a segurança e tudo mais, vêm com essa notícia. Os magistrados enviaram os sargentos dizendo: soltai aqueles homens. Eles já estavam soltos. Na verdade, eles já estavam soltos. Não é verdade? Mas fisicamente eles precisavam ser libertos. E foi liberto. Lembra que as portas foram abertas? Né? Literalmente foram abertas. Eu creio muito no versículo que está lá em Provérbios 21, no versículo 1. Eu cito sempre bastante esse versículo também, porque marcou muito a minha vida. E diz assim: como ribeiros de água
assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, e segundo o seu querer ele o inclina. Então, através da oração de Paulo e de Silas, através dos seus louvores, né, certamente Deus moveu o coração dos magistrados em favor de Paulo e Silas para que fossem libertos, porque não havia explicação nenhuma. Eles tinham que ficar presos para não causar balbúrdia na cidade, né? Então, soltai aqueles homens. Verso 36. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, portanto, saí e ide em paz. Mas Paulo, como gostava das coisas muito retinhas, tinha sempre que colocar um mas, né? Mas Paulo disse-lhes: Eles nos açoitaram publicamente, sem condenação. Apesar de sermos romanos. Aí quando Paulo falou isso, tremeram na base. Nos lançaram na prisão e agora eles querem nos lançar fora secretamente? Paulo gostava das coisas muito bem nos seus lugares. Então precisamos estar sempre atentos a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Paulo nos ensina, ok? Eles nos açoitaram publicamente, sem condenação, apesar de sermos romanos. E os sargentos comunicaram estas palavras aos magistrados, e eles temeram, ouvindo que eles eram romanos. Então eles vieram pedir-lhes desculpas, e tendo-os conduzido para fora, pediram que eles partissem da cidade. Aí o último versículo do capítulo 16, versículo 40, diz: E eles saíram da prisão e entraram na casa de Lídia. E quando viram os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém? E eles saíram da prisão e entraram na casa de Lídia. Lídia, aquela vendedora de púrpura. Púrpura, na verdade, o que é? Né? Eu ia mostrar, mas eu não tenho como mostrar imagens aqui para vocês. Mas a púrpura é um líquido que é retirado de certos moluscos. E esse líquido, ele tem um forte poder de tingimento, tingir, né? Por isso que há muitos tecidos de púrpura, né, na região, porque eram tingidos por essa tinta, né? Imaginem o polvo, por exemplo, aquele polvo, não polvo brasileiro, polvo estrangeiro, não, polvo, aqueles de vários tentáculos e tudo mais. Ele, quando é atacado por um predador, ele solta uma tinta, né, para confundir, para dar tempo dele escapar e tudo mais. É alguma coisa semelhante a isso, né? Então, quando o molusco ele é retirado da concha, tá? Ele começa a soltar um líquido, tal, tentando assustar de alguma forma, tal. E esse líquido, né? Ele é de grande valor, era de grande valor, porque a sua extração era complicada, era difícil, era rara, né? Então era de um alto valor, né? Então podemos dizer que a Lídia, vendedora de púrpura, era uma pessoa rica, né? Vivia numa cidade rica, né? De muito comércio, né? Militar, então área de grande interesse. Então, automaticamente, a Lídia era muito rica. Então, é importante que a gente tenha essa noção, né, esse quadro geral de como nasceu a igreja em Filipos. Né? Então, foi toda através de uma tragédia. Vocês concordam comigo? Porque, afinal de contas, Paulo foi falar sobre boas novas e tinha uma moça falando a respeito deles, né? Olha, desviando a atenção. Na verdade, o que mais irritou Paulo, né, é que o foco estava mais neles, Paulo e Silas, do que em Deus, do que em Jesus Cristo. Ele estava pregando Jesus Cristo. Ele estava levando as boas novas. Então ele não queria ser centro de nada. O centro tem que ser Jesus. Então, Paulo mandou se calar aquela moça.
né? E a partir daí houve toda essa tragédia. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje vivemos um período de pandemia. Nossa, essa expressão a gente está ouvindo demais, na verdade? Estamos, é verdade. Só que eu quero mudar um pouco o foco. As pessoas estão amedrontadas, têm saído de suas casas para trabalho e tudo mais, aos poucos vão indo a alguns passeios que são permitidos, tal. Mas a maioria, a grande maioria, continua em suas casas. As pessoas não estão indo nas igrejas de medo, né? Elas vão em supermercados, vão nas farmácias, vão para o trabalho, pegam ônibus, metrô, mas não vão nas igrejas, né? Cultuar a Deus, né? Prestar culto a Deus, aquele que nos formou, nos criou, não vão orar, não vão cantar louvores a Deus. Você vê como existe analogia entre o tempo antigo e o tempo atual? Nós estamos presos, né? Mas na verdade a prisão não está no fato de a gente estar preso num ambiente, né? Porque isso não foi empecilho para Paulo e Silas não orar e não cantar louvores e não pregar o evangelho, porque com todos aqueles vergões nas costas, com marcas de correntes nos pés, amarrados em troncos, né? Com todo o desconforto de uma escuridão profunda, cansados provavelmente, sem alimento, porque foram alimentados depois que foram para a casa do carcereiro, né? Deveriam estar fracos. Quantos que de nós faríamos o que Paulo e Silas fizeram? Né? Mas através da atitude, da ação desses dois cristãos verdadeiros, né? Foi fundada uma igreja em Filipos, né? Eles saíram da prisão, foram para a casa de Lídia e, quando viram os irmãos, os confortaram e depois partiram. Eles não foram confortados, eles confortaram os irmãos. Se você entendeu errado, entenda certo agora. Eles saíram da prisão, entraram na casa de Lídia e, quando viram os irmãos, os confortaram e depois partiram. Ó, nós estamos bem, agora estamos seguindo viagem. Agora, daqui por diante, é com vocês. Foi assim que nasceu a igreja em Filipos, né? Com sofrimento, com açoites, com discussões, um povo em balbúrdia querendo pegar Paulo e Silas, prenderam, né? Mas não, isso tudo foi incapaz de segurar o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, porque quando Deus está na causa, quando Deus está no centro da tua vida, Deus age. Seja no terremoto, seja na abertura de portas, seja no despedaçar dos grilhões, Deus age. Deus responde positivamente às nossas orações e os nossos louvores. Amém? Deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa. Paulo voltou para Filipos depois da terceira viagem, né? Na verdade, a terceira viagem ele seguiu para Corinto, então ele passou na ida por Filipos e depois na volta também, né? Então, ele deu, depois dessa passagem que eu citei para vocês, Paulo esteve mais duas oportunidades rápidas em Filipos, mais nada. Agora, é, algumas características que eu gostaria de passar para vocês a respeito do,
da igreja, das características da igreja em Filipos. Né? Em primeiro lugar, é uma igreja composta basicamente de gentios, como já citei anteriormente. Tinham poucos judeus, pouquíssimos judeus naquela região. Ok? Outra característica dessa igreja é o papel importante das mulheres. Né? Note que a Lídia, né, quando Paulo se chegou na primeira oportunidade à beira do rio, onde se encontravam algumas mulheres, eles foram para orar, né? E lá estavam presentes algumas mulheres, né? E Paulo conversando, e Lídia se converteu, e automaticamente aquelas mulheres vieram junto, né? Na conversão. E elas tiveram um papel importante na igreja. Outra característica da igreja em Filipos era uma igreja generosa. Uma igreja generosa. Né? Rapidamente vamos abrir Filipenses mesmo, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então aqui Paulo retratou, né, uma característica da igreja de Filipos, retratou a fidelidade dos cristãos de Filipos. E essa fidelidade, essa generosidade, esse coração aberto, esse desprendimento das coisas materiais, né? Elas, obviamente, tudo sempre com responsabilidade, né? Você não pode reter, podendo dar, podendo abençoar uma vida, podendo dar suporte a uma igreja, né? Você não pode se colocar de maneira avarenta, retendo. Porque, na realidade, essa questão não é para benefício do outro, é para o seu próprio benefício. Porque a tua atitude de generosidade, a tua atitude de desprendimento das coisas materiais, vai fazer com que você tenha as coisas que você necessite e tenha em abundância. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Não deixo de cumprir com os meus compromissos financeiros. Estou desempregado desde o dia 31 de março, mas continuo abençoando vidas. Eu tenho desprendimento das coisas materiais. Né? Não adianta eu querer só juntar tesouros. Olha, tenho guardado dinheiro, tenho sido abençoado, tenho me alimentado, e tenho abençoado, desempregado. E eu só vejo a mão de Deus abençoando a minha vida. Então, nós precisamos entender que quando nós damos, o beneficiado somos nós, não é quem está recebendo o que nós estamos dando. Primeiro, porque nós não podemos dar nada para Deus, né? Então, quando doamos algo para Deus, né? Deus não precisa, né? Então, por que eu tenho que dar? Eu tenho que dar porque existe uma estrutura. Onde eu vou na igreja, né, tem um aluguel para pagar. Onde eu vou na igreja, tem luz para pagar, tem água que eu bebo, tem um banheiro limpo que eu posso usar, tem um local limpo onde eu posso cultuar a Deus em paz, em segurança. Então, existe uma estrutura.
E além disso, existem outros trabalhos, né, que estão alcançando pessoas desfavorecidas e que precisam da generosidade de uma igreja. E esse papel, a igreja em Filipos, os filipenses, cumpriu perfeitamente. Era uma igreja generosa, generosíssima, e eram profundamente leais a Paulo. Paulo, o que você precisa? Né? Quer ver outro exemplo? Mais uma vez, vamos lá, 2 Coríntios 11, versículo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Opa, me enganei, perdão. Então estava na primeira carta. Falei, não está dizendo nada com nada aqui. Vamos lá, 11, 9. 2 Coríntios 11, versículo 9. Vamos lá. E quando eu estava, Paulo dizendo, e quando eu estava presente convosco, quando tive necessidade, não fui uma carga para nenhum homem. Paulo aqui, né, estava escrevendo aos Coríntios, ok? Então, lembre-se, na região onde está Filipos, mais adiante estava a Tessalônica, e depois, mais adiante, Corinto, já na Grécia, ok? Então, Paulo está falando aos coríntios, né? Então, quando ele teve necessidade, ele não foi nenhuma carga. Paulo não ficou grudado na igreja, sugando recursos da igreja para ele, né? Porque o que estava me faltando, os irmãos que vieram da Macedônia supriram. E em todas as coisas me guardei de vos ser um fardo, e ainda me guardarei. Além de tudo, Paulo tinha uma profissão, e todos vocês sabem, não, pelo menos a maioria sabe, que Paulo era fabricante de tendas, né? Então ele tinha a sua forma de sustento, né? Mas mesmo assim, para manter uma obra missionária, Paulo viajava muito, né? Enquanto pôde viajar, e automaticamente necessitava de recursos, e às vezes ele tinha que ajudar igrejas e tudo mais, pessoas necessitadas. Paulo era desprendido das coisas materiais, né? Então, aqui na carta aos Coríntios foi mencionado a generosidade e a lealdade do povo da igreja de Filipos, os filipenses, né? Nessa carta aos Filipenses, que Paulo escreveu, qual é a mensagem e o propósito? Mensagem número 1, unidade. Ele pede união. Tá? Segundo, libertação do legalismo. Veja bem que os assuntos, as mensagens, os propósitos, eles são sempre muito atuais. Eles são atuais. Nós precisamos nos libertar do legalismo. E onde é que está o legalismo? Nas religiões. A religião vem trazer legalismo. Legalismo no sentido pejorativo mesmo, no sentido negativo. É lógico que você tem que estar dentro de uma legalidade, mas assim, o legalismo é você se prende a certas doutrinas, a certos costumes, a certos rituais que não tem nada a ver com Deus. Entende? Então a mensagem desta carta, olha quanto conteúdo tem nesta simples carta de 4 capítulos. 4 capítulos. E vocês vão ver nas próximas semanas a profundidade da mensagem e do propósito dessa carta. Vocês vão entender. Então, unidade, libertação do legalismo, salvação, mordomia, né?
dentro dessa generosidade e da lealdade do povo de Filipos, né, da igreja de Filipos, em mordomia. E imitação, não é imitar papagaio, cacatua, não é nada disso. Tá? Imitar leão, macaco, isso até minha cachorrinha faz imitação de macaco quando ela quer banana, entendeu? Mas imitação de pessoas que são modelos. Ah, mas eu não tenho isso hoje, mas você tem Jesus Cristo. Tem Jesus Cristo. Quer modelo maior? Paulo, aos Coríntios, chegou a dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele pagava para ver, entendeu? Ele garantia, ele se garantia. E que nós tenhamos Paulo como modelo, tenhamos Jesus Cristo como modelo, né? Talvez Paulo, por ser mais homem do que divino, né? Muito mais homem do que divino. Jesus era divino, mas era homem, e quando esteve na terra foi homem, né? Mas nós temos modelos para seguir, né? Não são os modelos que a sociedade tem passado para nós. Não são esses modelos. Não são. Os modelos que temos que seguir é aqueles que têm padrão, caráter, moral, ok? Caráter que eu digo, todos têm caráter. Alguns são mau caráter, outros são bom caráter. Mas você imitar pessoas que têm a preocupação não consigo mesmo, mas com o próximo, né? De abençoar outras vidas, de ajudar o próximo, que cultuem a Deus, que mostram toda a sua devoção a Deus, que não medem esforços, né? Então, nós temos a quem imitar. Basta procurar. Basta procurar. Agora, infelizmente, está muito fácil de imitar certos valores que nós encontramos na sociedade hoje, né? E não são valores, acho que não tem nem valores, essa que é a realidade, né? Qual é a contribuição dessa carta de Paulo aos Filipenses para nós, né? Ela ensina sobre o verdadeiro cristianismo, tá? Ah, mas você está falando que não tem religião, cristianismo? Não, cristianismo é seguir o caminho que Cristo nos indicou. Ok? Cristianismo é isso, é você seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Ok? E aqui, a contribuição dessa carta traz muito disso. Ensinar sobre o verdadeiro cristianismo. Qual é o verdadeiro cristianismo? Me apegar à placa da minha igreja ou à placa o nome da minha religião? Não. É ação, é vida, é modo de vida. É modo de vida, né? Outra contribuição é compromisso com Cristo. Compromisso com Cristo. Nesse período que nós estamos vivendo, qual compromisso com Cristo nós temos assumido? O que temos produzido de bom para o reino de Deus? O que temos produzido de bom para o próximo? O que temos produzido de bom? Qual é a nossa contribuição para que isso, toda essa situação que estamos vivendo, se torne melhor? Porque mais uma vez eu volto a Paulo e Silas naquela prisão. Mais uma vez eu volto lá. A situação de Paulo e Silas era boa? Não era boa. Era terrível. Ok? Então, a nossa situação não é tão terrível quanto era de Paulo e Silas. Isso eu posso te garantir. Isso eu posso garantir a vocês. A nossa situação é muito, mas muito melhor do que Paulo e Silas sofreram naquele período. E mesmo assim, no meio de todo aquele sofrimento, nasceu uma igreja. Uma igreja generosa,
profundamente leal, né? Que dava importância às mulheres. Tá vendo? Olha, no tempo antigo, hein? No tempo antigo não tinha machismo, né? A Bíblia, né? As escrituras são muito machistas, né? Um padrão só favorece o homem. Mulher tinha fundamental importância no ministério de Jesus Cristo. Mulheres tinham profunda importância na igreja de Filipos. Mulheres, no tempo antigo, no início desta era, na era de Cristo, ele que dividiu as eras antes e depois de Cristo. Esse livro é retrógrado? Esse livro é o mais atual que tem. Ele já dá a notícia de amanhã para vocês. Tudo que vai acontecer no futuro já está aqui. Tudo que acontece hoje para você já está aqui. Vamos seguir, que eu preciso encerrar aqui que já está meio adiantado. Meus amados, é assim, o Facebook é uma ferramenta nova que a gente está iniciando o trabalho. Eu estou vendo algumas mensagens sendo escritas aqui, algumas vieram via WhatsApp aqui na bandeirinha embaixo. Eu não tenho como ficar respondendo agora, tá, amados? Mas em nome de Jesus Cristo, qualquer dúvida, qualquer situação que você queira levantar e tudo mais, você pode comentar aqui sem problema nenhum, ou você me chama em inbox também, não tem problema. Eu responderei tranquilamente a todas as questões, ok? Se algo não ficou bem claro, se alguma coisa não ficou legal, né? Quem tiver interesse também, eu posso mandar as imagens que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Mostrar o molusco lá que produz a púrpura, né? Mostrar um mapa localizando direitinho onde fica Filipos. Quem tiver interesse, busque no inbox ou aqui mesmo nos comentários, tá? Faça isso e eu responderei tranquilamente a vocês, tá bom? Não vou deixar ninguém na mão, não. Eu quero que vocês saiam tinindo dessa aula, ok? Essa carta aos Filipenses também é muito conhecida como a carta da alegria. Ha! Uma igreja generosa, leal, ela só poderia transmitir alegria, né? Então, quais são as principais fontes de alegria na carta aos Filipenses? No capítulo 1, verso 5 de Filipenses, né? Paulo se alegrava pela cooperação com o evangelho, né? Vamos lá? Bem rapidinho, depois a gente vai. Pela vossa, sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria. Tá? O Paulo orando, oração. Sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Será que o nosso Pai Celestial pode escrever uma carta para nós com esses dizeres, sempre fazendo súplicas com alegria por nossa cooperação no Evangelho? Será que nós estamos cooperando para o Evangelho? É, é uma pergunta para a gente refletir, tá? Nós vamos precisar encerrar logo, tá? Então, pela cooperação com o Evangelho, outro motivo da alegria é Cristo sendo pregado, tá? Versículo 18. Mas que importa, não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado. E nisto me regozijo. Sim, e me regozijarei. Ok? Outra forma, né, fonte de alegria, pensar do mesmo modo. Lembra que eu falei sobre unidade? Está no capítulo 2, verso 2. Tá? Completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento.
tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente, né? No verso 3, no capítulo 3, verso 1, pouco conhecido, né? No mais, meus irmãos, né, depois de tanta coisa que ele escreveu, né? No mais, meus irmãos, regozijai no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Né? Então, que estejamos sempre alegres no Senhor, não importa a pandemia, não importa a doença, a enfermidade, não importa, gente, alegrai-vos no Senhor, Ele é nosso escape, Ele é nossa saída, Ele é nossa força, Ele é nossa vida. Se Ele travar o oxigênio dessa face da terra, nós, vai Covid, vai tuberculose, câncer, vai tudo pro saco, perdão da expressão. Entendeu? É só ele cortar o oxigênio. Então nós temos que nos alegrar no Senhor, é Ele que nos dá tudo, é Ele que nos dá a vida. A gente tem medo de perder a vida, a gente tem que se alegrar naquele que dá a vida para nós. Mas a gente está preferindo ficar triste por uma enfermidade que quer tirar a nossa vida. O único que pode tirar a nossa vida é aquele que dá a vida para nós, que é Deus. Então, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Amém, amados? Vamos encerrando. Cada capítulo, cada capítulo, né? A ideia, a ideia de trazer para nós uma mente renovada, trazer aos nossos pensamentos aquilo que é bom, aquilo que pode trazer algum efeito positivo para todos nós. Ok? Então, no capítulo 1, fala sobre uma mente sincera. Há uma explanação verdadeira, real, da real situação do contexto da época. E que é um contexto bastante parecido com o que nós vivemos hoje. Então é importante, né, que nós tenhamos uma mente sincera. Ok? No capítulo 2, fala sobre a mente submissa, né? Quando nós temos exemplos a serem seguidos, né? Jesus, porque é incrível como Jesus abriu mão de ser, do seu ser, da sua divindade, da sua glória, para se tornar um homem, para nascer de mulher, para viver como um homem, para sofrer as tentações e morrer numa cruz. São exemplos, né? Paulo, próprio Paulo e Timóteo, que estava junto com Paulo escrevendo essa carta aos Filipenses, e Epafrodito. Esse Epafrodito, nós vamos falar sobre ele durante os estudos, ele foi enviado a Roma pelos filipenses, porque eles estavam preocupados com as notícias que chegaram sobre Paulo estar preso em Roma e tudo mais. Então eles mandaram Epafrodito com contribuição, levando doações, né? E Epafrodito foi essa pessoa também, foi um modelo de cristão, né? No capítulo 3, fala sobre uma mente espiritual, ok? O passado, são os três tempos, passado, presente e futuro. O passado trouxe salvação, o presente é a nossa santificação. Nós temos que nos preocupar em nos santificar. Santificar não é ter uma aureolazinha na cabeça, entendeu? E sermos santinhos com, com as asinhas e tudo mais. Santificação é um processo natural de separação de tudo aquilo que contamina a nossa vida espiritual, que nos afasta da presença de Deus, que nos traz um afastamento de Deus, que repele a presença de Deus na nossa vida. Somos nós que fazemos isso. Não é o vizinho, não é o presidente, o governador, somos nós. Só eu posso afastar Deus da minha vida. Somente eu posso fazer isso. É só eu pecar, né? Então eu tenho que passar por um processo de santificação. Santificação é me separar de tudo aquilo que não presta, ok? E o terceiro tempo, que é o futuro, é a glorificação, porque Paulo vai falar que a meta dele está lá muito bem estabelecida, ele vai lá e vai alcançar essa meta, ok?
Então, é importante que a gente tenha essa renovação dessa mente, ok? E no capítulo 4 fala sobre a mente firme. Presença de Deus, paz de Deus, poder de Deus, provisão de Deus. A mente, semelhante a Cristo, traz alegria para nós. Então temos que renovar a nossa mente para que vivamos em alegria. Se eu ficar assistindo jornais, eu não vou citar nomes, né? E quem me conhece sabe quais os jornais que eu repudio, né? Mas se você fica prestando atenção nesses jornais que matematicamente, mas assim milimetricamente contam 1.100, 1.000 mortos por dia, 1.100, 1.200, 1.000, nunca 5.000, nunca 200, nunca 50, mas 1.100, 1.000 por dia. Né? Parece que a conta está certinho, né? Às vezes vão contando, até chegou no 1.000, parou aqui, deixa o resto para o dia seguinte. Né? Se você está assistindo isso, se você está ouvindo isso só, como é que você vai renovar a sua mente? Como é que você vai ter uma mente firme com Deus? Como é que você vai ter paz? Como é que você vai ter a presença de Deus na tua vida? Como é que você vai viver no poder de Deus? Como é que você vai receber a provisão de Deus para você? Você precisa pensar de forma diferente, você precisa ter uma visão diferente de tudo que está acontecendo. Essas coisas não podem manter vocês presos. Vocês têm que estar livres dessas coisas. E como é que vocês vão se livrar? Eu só posso dizer uma coisa: aquilo que liberta. A palavra de Deus liberta. Tá? Ela é um manual da vida humana. É um manual da vida humana, do ser humano. Você quer saber como é que você funciona? Você quer saber como é que você vai terminar a tua vida? Se você fizer A, B ou C, já está tudo estabelecido. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo e está em todos os lugares. Né? Então eu quero encerrar deixando isto. Guardem bem essa frase. Mente semelhante a Cristo traz alegria para nós. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, hoje e sempre. Amém, amados? Deus abençoe a vida de vocês. Até a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da aula. E se tiver alguma dúvida, é só colocar aí no campo, né, nos comentários, ou me procure em inbox, tá bom? Eu terei prazer em dar retorno para vocês. Muito obrigado por todos que estiveram aqui. Ainda não vi quem está presente, né? Vou procurar responder a todos e agradecer por todos, tá bom? Amados, um beijo no coração. Até a semana que vem, tá bom? Tchau, amados. Fica na paz. Até a semana que vem.